Agora, gente, tem nosso quadro Dicas Pet, para você cuidar aí do seu animalzinho de estimação. Então, roda a vinheta Dicas Pet. Muito bem, Dicas Pet está no ar. Dr. Danilo Pacheco já está aqui, ele que é médico veterinário. E o nosso tema de hoje são pulgas e carrapatos. Como que esses bichinhos podem prejudicar a vida do nosso animalzinho de estimação? Dr. Danilo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa Mulher. Boa noite, Laís, um prazer estar aqui novamente, falando de um assunto novamente importante. Estou muito feliz de estar aqui. E doutor, essa é uma preocupação constante também dos proprietários, né? Se fazer seu animalzinho se livrar aí das pulgas, dos carrapatos. Sim, os cachorros e os gatos, eles contaminam através do ambiente, né? Muitas vezes por contato direto, muitas vezes as pessoas trazem um animal novo para dentro de casa que está infestado, né, com pulga ou carrapato. Então é algo que acontece com frequência. Muitas vezes o animal passeia e pega, e daí surge a preocupação porque são seres que podem trazer doenças, muitas vezes graves. E a partir do momento que o cão possui carrapatos, né, que a gente ouve falar mais aí, quais são as principais doenças que podem acontecer? Certo. Bem, a primeira doença que eu gostaria de pontuar é a babesiose. A babesiose ela acontece por um protozoário. Falando rapidamente, né, porque falar de doença é sempre muito extenso, mas é uma doença que causa anemia grave no animal. Essa que é a conhecida doença do carrapato? Então, a doença do carrapato, na verdade, são três grandes doenças. A babesiose, que é essa que eu estou falando, a erliquiose e a anaplasmose. São nomes complicados, né? Acho que por isso também que acabou pegando essa questão de doença do carrapato. O leigo também não vai saber diferenciar em qual está acontecendo, né? Geralmente o animal ele vai apresentar anemia, que pode evoluir para uma anemia ictérica, onde o animal fica amarelado, principalmente nas mucosas. Eu acho que tem foto aí de icterícia, que talvez o proprietário consiga... Daqui a pouco o pessoal coloca para a gente ver? Sim, que daí o proprietário consegue reconhecer. Geralmente o animal anêmico ele vai ter um quadro de apatia, dificuldade respiratória, perda de peso. Ele fica mais abatido, sim, né? Muitas vezes apresentando febre. Então esse foi um animal que eu atendi com um quadro clássico de icterícia por babésia, né? Bem, a outra doença importante que causa esse tipo de alteração de pele que está mostrando aí, isso são petequias e equimoses. São problemas vasculares causados pela erliquiose, que causa queda de plaqueta. Então, o animal ele tende a ter problemas mais ligados à vascularização, pode apresentar sangramento nasal, sangramento nas fezes, na urina, além de um quadro de vômito, diarreia, apatia, febre, perda de peso. E ela, em estágios mais crônicos, quando a pessoa deixa de tratar, trata errado ou demora para diagnosticar, ela já costuma ter efeitos mais pesados, como, por exemplo, doença renal crônica, anemia regenerativa por aplasia medular, certo? E essas questões já tendem a ter um prognóstico pior, um prognóstico ruim. Então, quanto mais cedo diagnostica a doença, melhora o prognóstico. Essas doenças, elas têm tratamento? Todas têm tratamento, é um tratamento inclusive similar entre as doenças. E como eu disse, a partir do momento que o animal é diagnosticado, já deve ser tratado, estabilizado conforme a sintomatologia, que pode ser ampla, assim como eu disse na leishmaniose, pode aparecer só de uma forma, pode aparecer com todos os sinais aí juntos. E quanto mais cedo diagnostica, melhor. Doutor, a gente falou aqui dos carrapatos, né? E as pulgas? As pulgas também transmitem doenças? Sim. Historicamente, as pulgas são muito famosas por terem dizimado 1/3 da população da Europa na Idade Média pela peste negra, né?
Mas as pulgas, elas trazem doenças aos animais, alergias, problemas de pele, a dermatite por picada de pulga, né? Existem animais que são bem sensíveis a esse tipo de coisa, como os shih tzus, os lhasa apsos. As pulgas trazem verminoses também, ela traz a dipiridiose, que é como se fosse um verme que parece um grãozinho de arroz, que geralmente o proprietário vê ou no ânus do animal ou nas fezes. E traz uma doença que vai ter características similares às doenças do carrapato no gato. O gato não pega carrapato, pega pulga, e tem a doença da pulga no gato, assim como tem a doença do carrapato para os cães, que é a micoplasmose, que vai trazer também principalmente anemia bacterícia. E como fazer a prevenção da infestação dessas doenças? Bem, existem duas coisas muito importantes de pontuar aí. A prevenção do animal, existem uma série de produtos que podem ser utilizados, comprimidos, coleiras repelentes, que ajudam inclusive na leishmaniose, que é o ideal. Se a coleira repelente não é só o suficiente para a leishmaniose, pode ser associado comprimidos, remédios Puron, que é aquela bisnaguinha que passa no dorso do animal. Essa é uma proteção que deve ser feita. A outra proteção, e é o mais importante de tudo, é o ambiente, né? Geralmente a infestação de pulgas e carrapatos estão nas casas, né? E 90% a 95% delas estão no ambiente e só 5% a 10% no animal. Então deve-se desinfetar o ambiente, lembrar que é veneno e tomar muito cuidado com intoxicação, porque muitas vezes o leigo vai e aplica o veneno da casa no cachorro e isso causa um quadro tóxico grave, que o animal pode inclusive vir a óbito. Então, sempre ter orientação do médico veterinário para fazer a prevenção, adquirir novos animais para estar colocando dentro de casa, para poder passear com segurança, né? E que se faça o protocolo correto, tanto de defesa individual do animal quanto ambiental. E isso é super importante, né? A prevenção do animal e também do ambiente, o cuidado com o ambiente, né? E também procurar o veterinário para saber essa orientação correta, de quanto em quanto tempo essa limpeza do quintal deve ser realizada, de quanto em quanto tempo pode se reaplicar, né, o medicamento, o antipulga, anticarrapato no animalzinho. Sim. O veterinário vai saber dar todas essas informações. Exatamente. Como é uma doença que às vezes pode aparecer silenciosa, às vezes só com uma falta de apetite ou com alguma indisposição do animal, e como eu disse, quanto mais cedo diagnosticar a doença, melhor. Se o animal está tendo algum dos sintomas que eu disse, ou qualquer tipo de problema, procure um médico veterinário, porque quanto mais cedo diagnosticado, melhor o prognóstico. Lembrando que o Dr. Danilo é médico veterinário, né, que é responsável aqui pelo nosso Dicas Pet, atende em casa, de repente o animalzinho está abatido, você não quer levar ele até um centro médico veterinário, pode ligar para o Dr. Danilo, contato eu vou pedir para o pessoal colocar aí na tela, contato do Dr. Danilo, leva, né, liga, o doutor vai até a casa, faz o atendimento do animalzinho de estimação e dá todo o parecer, todo Sim. o diagnóstico. É um serviço muito comum dentro da classe veterinária, é uma das doenças que os veterinários da região mais atendem, acontece muito e eu estou à disposição para quem precisar, atendendo a domicílio, para qualquer tipo de problema. Então tá ok, obrigada pelas dicas, doutor. E daqui 15 dias tem mais um Dicas Pet com mais dicas, viu? Até você, se estiver em casa, se tiver alguma sugestão, pode mandar aqui pra gente, que a gente traz e o doutor Danilo responde tudo. Doutor, muito obrigada pela presença. Obrigado, Laís. Deus abençoe todo mundo. Com Deus. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí.